Olá, gente, eu sou a Julia Nascimento e eu vou falar um pouquinho sobre os dados do livro e a biografia do autor. 20 Mil Léguas Submarinas é um livro escrito pelo autor francês Jules Verne e ele foi publicado no dia 20 de março de 1869 pela editora Pierre Jules Hetzel. Ele é considerado uma das obras mais populares do autor, além de possuir um rico conhecimento sobre biologia marinha no livro. Jules Gabriel Verne foi um escritor francês do século XIX, conhecido por um dos maiores precursores da literatura moderna no gênero ficção científica. O autor foi responsável por diversas obras, como Viagem ao Centro da Terra, Ilha Misteriosa, 20 Mil Léguas Submarinas, 5 Semanas em um Balão e também Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele também foi conhecido por conseguir adivinhar várias invenções com tecnologia do século XX, uma coisa que ele nem estava mais vivo, já que ele morreu em 1905. O autor também era conhecido como Jules Verne. Ele nasceu na cidade francesa de Nantes, e ele era filho do advogado Pierre Verne, e a sua mãe era descendente de uma família burguesa. A maior parte da sua infância ele passou na cidade de Nantes, e também numa casa de veraneio perto do porto, que especulam ser um dos lugares que ele começou a ter essa imaginação em questão de ficção e o interesse por todas as áreas que envolvessem a natureza. Ele teve a sua primeira aventura na infância, quando ele se apaixonou por uma prima dele, e ele planejou ir nas Índias, e a Índia, na verdade, pra buscar um colar de coral pra prima, só que o pai conseguiu descobrir antes e ele ia sozinho, detalhe. O pai conseguiu descobrir antes, ele deu uma surra nele, é claro, e falou que ele não podia fazer mais isso. E depois ele teve um desdém por causa dessa prima, mas futuramente, e foi considerado a primeira aventura dele frustrante também, porque ele não conseguiu o que ele queria. E para dar continuidade com a tradição da família mais tarde, ele foi cursar Direito em Paris, mas ele ainda possui um interesse maior pela literatura, pela arte. Então ele começou a escrever algumas peças e sonetos no ano de 1848. Já no ano de 1850, o autor apresentou uma tese de doutorado. Porém, após se formar, ele optou pela carreira da literatura, então ele escreveu Amizades Partidas no mesmo ano, mas ele percebeu que ele não tinha jeito como dramaturgo. Por causa dessa decisão de seguir na literatura, ele perdeu o apoio do pai, e ele acabou tendo que se sustentar através de docência. Ele também trabalhou como agente em bolsa de valores, e ele conseguiu viajar por vários lugares, como a Escandinávia, Noruega, Escócia, Inglaterra. Então essas viagens fizeram que ele tivesse mais conhecimento em relação às coisas e trazesse isso depois para os livros dele. Ele também publicou algumas obras no periódico Musée de la Famille, sendo um deles Martin Paz, no ano de 1852, e já em 1857 ele virou agente da bolsa de valores, como eu tinha falado antes. E ele se casou com uma viúva e mãe de 2 filhos em 1859, e 2 anos depois o seu filho Michel Jean Pierre Verne nasceu. A carreira literária do escritor começou a decolar quando ele conheceu o editor Hetzel, que se interessou pelo seu trabalho, e também no ano de 1866 ele publicou 5 Semanas em um Balão. Foi a primeira obra dele e foi um sucesso de publicação, e o que estimulou ele a dar continuidade às aventuras e fantasias, e a gente viu que isso deu muito certo, né? Quando ele foi fazer o livro Viagem ao Centro da Terra, uma curiosidade, ele utilizou muitos conhecimentos geográficos que ele aprendeu devido às diversas viagens que ele fez, como agente da Bolsa de Valores. Além da sua paixão por aventuras e tecnologia, nessa obra ele também colocou em conhecimento geologia, mineralogia e paleontologia. Então, se você for ler Viagem ao Centro da Terra, é bom que você tenha o dicionário ou Google perto de você, porque ele vai usar diversos temas, assim como 20 Mil Léguas Submarinas, como ele fez, porque é um livro muito rico em conhecimento sobre biologia marinha. E se vocês estiverem interessados, eu recomendo muito ler, porque é um livro maravilhoso. E você fica
como eu posso dizer, você fica maravilhada com tudo que ele fez e todas as invenções que ele adivinhou. Como, por exemplo, no livro ele adivinhou sobre o submarino, sobre energia elétrica. E era uma coisa que não falava, algo movido totalmente a energia elétrica, que no caso é o Nautilus, que é onde eles viajam. Outras invenções científicas que ele conseguiu, não conseguiu, mas ele adivinhou com precisão, foi a televisão, o helicóptero, o gravador, o avião, a vitrola, o ar-condicionado, o cinema falado, esteiras rolantes e muitos outros. Ele teve várias de suas obras premiadas pela Academia Francesa de Letras, e Volta ao Mundo em 80 Dias trouxe muitas expectativas no ano de sua publicação. E também Volta ao Mundo em 80 Dias é um ótimo livro, se vocês quiserem ler, né? E no ano de 1892 ele recebeu o título de Cavaleiro da Legião de Honra, não é pra qualquer um, mas no ano de 1905, no dia 24 de março, o autor faleceu em Amiens, na França. E é isso, e eu recomendo vocês lerem muito os livros dele, porque vocês vão ficar muito maravilhados, porque ele tem uma ótima escrita, e ela é bem envolvente, e você fica... Meu Deus, o cara, ele era de muitos séculos atrás, mas ainda assim ele conseguiu prover muitas coisas que a gente tem agora. E uma curiosidade também, que em uma das... Viagem à Lua. Um dos livros dele, ele tem uma missão chamada Columbia, e que quando a NASA tentou fazer a primeira missão à Lua, eles colocaram também do mesmo nome, Columbia. Então, ele inspirou muita gente no meio científico, e ele também era uma pessoa extremamente inteligente. Então a gente agora vai falar sobre outras coisas relacionadas à obra, eu espero que vocês gostem, e é isso. Oi pessoal, eu sou a Késia e eu vou estar falando sobre alguns temas que são abordados no livro, como ciências, meio ambiente e vingança. Sobre ciências, nas aventuras em que as personagens embarcam, nós vemos que o autor inclui explicações sobre fenômenos, resolução de alguns problemas, algumas enrascadas que eles enfrentam nessas aventuras, sobre a fauna e flora dos lugares para onde eles passam, que eles vão conhecendo, estudando também. O autor inclui explicação, um respaldo científico para coisas que acontecem na história, e isso é muito legal. Um exemplo, né, é quando o Capitão Nemo, ele explica sobre a utilização de energia elétrica, de eletricidade para o funcionamento do Nautilus, que é o submarino deles. É isso. Ou seja, né, temos biologia marinha, oceanografia, física, entre outras ciências retratadas no livro. Agora sobre meio ambiente. Eu estava lendo e por diversos momentos eu consegui associar algumas coisas com a questão da exploração da natureza. Como quando eu li sobre as vestimentas dos personagens, que eram todas feitas de pele de animais marinhos. Ou no episódio em que eles vão caçar, pegar pérolas das ostras. E também quando tem um arpoador na história, quando o arpoador quer ali caçar uma baleia. E quando eles vão numa mineração extrair recursos necessários para a geração de eletricidade da própria eletricidade, né, para o Nautilus. O que nós fazemos até hoje, né? Nós utilizamos recursos naturais aí para nossos meios de transporte também. E tudo isso mostrando como nós, seres humanos, utilizamos recursos naturais e trazendo para os dias de hoje, nós sabemos que tem várias preocupações ambientais, como sobre o manejo e conservação do meio ambiente. Tem também a questão da ameaça de extinção às baleias e outros animais marinhos. E é isso. E por fim, agora temos sobre vingança. O Capitão Nemo, ele demonstra sentimento de vingança quando ele avista um navio de guerra. E isso lembra a família dele, que morreu,
Então ele vai atacar esse navio de guerra. E isso também nos ensina que a vingança, alimentar a vingança, ela não só afeta a pessoa que alimenta, mas também as pessoas que estão ao redor dessa pessoa vingativa. Esses são os temas abordados no livro 20 Mil Léguas Submarinas. Oi, desde o liceu, eu sou a professora Denise, eu sou a Emily, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre o foco narrativo, né, da obra 20 Mil Léguas Submarinas. Bom, começando por quem conta a história. A história ela é contada em primeira pessoa pelo professor Arnex, que é o protagonista do livro, né? Então, a história se passa caracterizada como narrador-personagem. E ele conta a história como um relato, né, das suas aventuras submarinas. Então ele não conversa com o leitor. É como se fosse só um diário, né, sobre o que ele passou, né, durante toda essa aventura. Em relação ao tempo da obra, a gente pode descobrir logo nos primeiros capítulos que a obra se passa em 1866 e no contexto histórico onde energia elétrica era de difícil acesso. E também quando a gente analisa, né, a reação dos convidados do Nautilus, a gente pode descobrir que o submarino é algo não é algo comum, não é algo que existia. Então a gente pode deduzir que era numa época onde não existia tantas tecnologias avançadas. E também a gente pode concluir que o tempo é cronológico, porque em várias passagens do livro a gente pode ver que o personagem principal, ele data os acontecimentos, então ele vai sempre colocando a data. Por exemplo, 28 de fevereiro de 1866. Ele sempre vai estar datando e relatando as coisas. E a única coisa que foge do comum em relação ao tempo cronológico é quando ele vai relembrar algo que aconteceu antes dele embarcar no Nautilus. Mas nada disso sai muito do normal e também não é muito detalhado, é só uma pequena lembrança mesmo. Oi gente, eu sou a Raquel e eu vou falar sobre o espaço, onde se passa a história do livro 20 Mil Léguas Submarinas. Bom, a maior parte da história elas passam no mar, no começo com eles no Abraham Lincoln procurando o suposto narval e depois eles no mar à deriva, antes de serem salvos pelo Capitão Nemo no Nautilus, né, depois do ataque. E também no próprio Nautilus, que é onde se passa a maior parte da história e a maior parte das aventuras vividas por eles. E o Nautilus ele é descrito como uma maravilha tecnológica e que também está muito à frente do seu tempo. E ele é visto pelo professor, que é a pessoa que narra, com grande admiração. E também ele acredita que o Capitão Nemo, que foi quem criou o Nautilus, ele acha que ele criou de uma forma muito inteligente, foi algo muito inteligentemente planejado. Um trecho que fala bastante sobre isso, mostra, né, essa grande admiração dele, é o trecho do capítulo 11, o Nautilus. Disposta nos fundos da sala, uma porta dupla se abriu. Entrei no aposento com as mesmas dimensões daquele de onde acabava de sair. Era uma biblioteca, contornando a sala, estantes altas em jacarandá escuro, incrustadas com peças de cobre. Abrigavam um grande número de livros, uniformemente encadernados sobre compridas prateleiras, terminando na base em amplos e confortáveis divãs, estofados em couro marrom. Leves carteiras móveis, aproximando-se e afastando-se à vontade, permitiam descansar o livro a ser lido. No centro, uma grande mesa coberta de publicações, entre as quais sobressaíam alguns periódicos já amarelecidos. A luz elétrica inundava todo aquele harmonioso conjunto, tombando de 4 globos foscos, parcialmente embutidos nas volutas do teto. Sem acreditar no que via, eu contemplava, com genuína admiração, aquele aposento tão inteligentemente planejado. Além disso, também sobre a existência de lugares privilegiados, eles existem, mas assim, varia de personagem para personagem. Pro professor, pro conselho, pro Ned Land, o lugar privilegiado para eles é a terra firme, porque eles foram tidos como prisioneiros, né, do Nautilus, então para eles o lugar onde eles queriam estar, o lugar privilegiado para eles é a terra firme, para onde eles querem voltar.
E já pro Capitão Nemo, o lugar privilegiado dele é o mar. Lá no submarino dele, no Nautilus, no meio da natureza aquática e bem longe dos humanos, porque ele tem um grande ódio por motivos misteriosos. E esse é o lugar privilegiado para ele. Bem longe dos humanos, no meio da natureza aquática, é o lugar perfeito para ele. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos personagens de 20 Léguas Submarinas. Bom, começando pelo Capitão Nemo, né, que ele é um dos personagens principais, um dos mais fortes, né, na obra. E ele era o proprietário da embarcação Nautilus, né, foi ele quem criou todo aquele submarino. E o objetivo principal dele era viver isolado da humanidade, né. Então, era no mar que ele encontrava a paz dele, né, era lá que ele gostava de viver. E tem um toque misterioso nesse personagem, porque o autor ele não revela concretamente as motivações que ele tinha para isso. Então é uma coisa que fica meio aberto, né, na imaginação do leitor sobre esse personagem, porque não sabemos concretamente o porquê disso tudo. Mas o que sabemos, né, o que deu para notar no livro é que ele já vivia naquela vida há muito tempo, né, no fundo do mar, e ele vivia muito bem com isso, porque ele gostava de viver assim, isolado de todos, e que ele vivia junto apenas com os ajudantes da embarcação. O próximo personagem é o professor Pierre Aronnax, não sei se essa é a pronúncia correta, mas ele é o narrador da nossa obra e ele é um professor de história, né, francês, e também um biólogo que era especialista em mares. Ele foi chamado, né, pelos Estados Unidos a investigar o Nautilus, a embarcação Nautilus, que inicialmente eles chamavam de monstro marinho. Então ele foi enviado, né, para investigar tudo isso. Ele era uma pessoa muito sociável, era um personagem muito mente aberta e também bem-humorado. E durante a narrativa, durante o percurso marinho que ele tem, né, ele fica dividido entre concluir a sua missão e continuar a bordo da embarcação Nautilus ou de acompanhar os seus... fugir com seus companheiros, né, da embarcação. Então, um spoiler aí, ele fica entre esse dilema, mas durante todo o livro ele nos conta detalhadamente sobre cada experiência que ele teve, né, no mar, e também conta sobre todos os personagens. Temos também o Conselho, que era o assistente do professor, e como o narrador descreve, ele era uma pessoa muito habilidosa e também totalmente dedicado ao seu patrão, né? Ele descreve no livro da seguinte forma: um ser fleumático por natureza, regular por princípio, zeloso por hábito, pouco se maravilha das surpresas da vida, muito hábil com as mãos, apto para qualquer serviço e, apesar do nome, nunca dá conselhos, mesmo quando não foi solicitado. Então, ele era totalmente dedicado ao seu patrão, né, que é como o livro nos descreve. Temos também o Ned Land, que é um pescador, né, um arpoador de baleias, nascido no Canadá. E ele também é muito habilidoso com as mãos, né, fisicamente, como é descrito no livro. Ele acaba fazendo amizade com o professor e com o seu assistente, porque ele também estava a bordo do Abraham Lincoln. Então ele acaba dentro da embarcação Nautilus junto com os dois. E ele serve de grande ajuda na hora das observações que o professor faz. E também ele sente grande raiva de ter ficado preso lá dentro, porque ele sofre de claustrofobia. Então, por esse motivo, ele está sempre fazendo planos para tentar fugir da embarcação. E ele era uma pessoa de caráter muito perverso também, como é descrito no livro. Mas, fora isso, ele é muito habilidoso, né? E o professor deixa claro isso na narração que ele faz no livro. E por último, mas também não menos importante, temos o comandante Farragut. Não sei se essa é a pronúncia certa, mas ele era o oficial do navio Abraham Lincoln, onde o professor e o seu assistente conheceram o Ned Land. Em relação à análise psicológica dos personagens, no livro não há trechos que dizem diretamente sobre isso, mas nós podemos perceber através das falas e das ações uma forte análise psicológica, principalmente pelo personagem Capitão Nemo,
que ele sente um profundo ódio, um desejo de vingança pelos países dominadores da época, né, por motivos que o autor não revela, por isso que eu disse que ele tem um toque meio misterioso. Então ele sente esse desejo de vingança e não relata, né, não relata durante a obra o porquê disso tudo, né, ele também fala muito pouco dos seus sentimentos e é um personagem egocêntrico, né, e também podemos perceber a paz que ele sente, né, o refúgio que ele encontrou levando aquela vida embaixo do mar, né, na embarcação Nautilus. Então essa é uma análise psicológica muito forte que diz sobre ele. Oi, é a Raquel de novo e agora eu vou falar sobre a linguagem verbal. O discurso ele é direto, porque o narrador ele reproduz fielmente o que se é falado com o uso de travessões, como por exemplo no capítulo 21, Alguns Dias em Terra. Enquanto cozinhava, não se cansava de repetir: verá, professor, que delícia de pão. Ainda mais que não comemos pão há uma eternidade, disse o conselho. Não é nem mais pão, acrescentou o canadense, é um manjar. Nunca provou, professor? Não, Ned. Pois bem, prepare-se para uma coisa suculenta. Se não gostar, não está mais aqui o rei dos arpoadores. E também um trecho do capítulo 3, o patrão é quem manda. Conselho, gritei pela terceira vez. Conselho apareceu. O patrão chamou, indagou ao entrar. Sim, meu rapaz, prepare-me e prepare-se. Partimos dentro de 2 horas. O patrão é quem manda, respondeu tranquilamente o conselho. Bom, além disso, o livro também ele traz uma grande mistura entre narração e descrição, porque além dele narrar assim a história, os acontecimentos em si, ele também traz uma grande descrição, uma grande rica descrição, né, do que o professor está vendo, do ambiente marítimo, dos seres, das espécies, dos mecanismos e também do próprio submarino. Ele traz grandes e longos parágrafos de descrição, além também de narrar a história. E, assim, sobre esses parágrafos de descrição, são eles que podem tornar um pouco cansativa a leitura para os leitores, para alguns que não estão acostumados com esse tipo de narrativa. São esses grandes parágrafos de descrição que podem fazer isso, que podem tornar bem difícil a leitura. Porque, além de ser longos, ele também usa vários termos científicos, várias palavras, é um vocabulário científico, né, da época dele, e também vários termos derivados da imaginação do autor. Além dos termos científicos, são alguns termos que podem nem existir, né, naquela época, poderiam nem existir efetivamente, mas são termos que vêm da imaginação dele, ele inventa palavras para poder descrever. E isso também é um tópico um pouco polêmico para alguns biólogos, porque vários deles não gostam, na verdade, da narrativa desse livro, porque eles acham que não é certo trazer essa narrativa de coisas que não existem, que dessa parte assim marinha, coisas assim que não poderiam existir, assim, hipótese nenhuma. Mas mesmo sendo, né, uma obra literária de ficção científica. Mas enfim, o autor ele usa todo esse vocabulário, todos esses termos vindo tanto do vocabulário científico, tanto da imaginação dele, para poder descrever, como eu já disse, a construção do submarino, a variedade de espécies marítimas que existem e também a explicação de cada uma delas, porque ele quer descrever cada uma delas que ele vê. E também o funcionamento, né, de algumas máquinas, de como funciona cada coisa ali dentro do submarino. E para fazer isso, ele parece que ele se diverte usando vários além, né, da linguagem científica, usando assim palavras e vários recursos literários também para poder criar rimas, criar jogos de palavras, jogos de sons, para tornar mais, talvez, divertido para ele descrever tudo isso, assim. E fazer ter um tom mais deslumbrante, de algo assim inédito, inexplicável para todos nós. E, bom, algumas pessoas acham realmente uma leitura bem difícil por causa de tudo isso, mas o autor do prefácio, ele diz que é exatamente nesses trechos científicos que trazem assim pra gente
a realidade do professor naquela época. E é nesses trechos também que o autor ele se supera usando termos estilísticos. E todos esses jogos de palavras que eu disse também, ele faz com que a linguagem, que antes, no começo, podia parecer um pouco maçante, ela passe por uma transformação que igual a que o professor passou também. Uma transformação dele na sua expansão, né, intelecto espiritual que teve. E faz a linguagem também passar por uma transformação parecida. Porque se o professor antes ele era um notável naturalista, que era bem entendido do assunto, que era muito inteligente, conhecedor de muita coisa, ele passa disso para um homem deslumbrado com uma nova realidade, com uma realidade maravilhosa, segundo ele, que nunca tinha sido vista. E assim como isso acontece, também a linguagem, ela migra de um universo bastante científico para um até poético. E para finalizar, eu vou ler um desses trechos descritivos do capítulo 18, Os Polvos. Nas águas das Antilhas, 10 metros abaixo da superfície, pelas escotilhas descerradas, quantos espécimes interessantes não registrei em meus apontamentos diários? Eram, entre outros, ófitos, galeiras, conhecidas pelo nome de fisalhas pelágicas, espécies de volumosas bexigas oblongas, com reflexos nacarados retesando sua membrana ao vento, e deixando flutuar tentáculos qual fio de seda. Encantadoras medusas para o olho, verdadeiras urtigas que destilam um líquido corrosivo ao toque. Dentre os articulados, anerídeos com 1,5 metro de comprimento, dotados de uma tromba cor-de-rosa e 17 órgãos locomotores, que serpenteavam sob as águas, dardejando na passagem todos os tons do aspecto solar. E esse trecho ainda continua assim por umas 2 páginas, só narrando esses animais. Olá 2MC, olá professora Denise, eu me chamo Maite Yasmin, acho que todo mundo já sabe. E eu vou fazer o comentário final desse nosso trabalho, a começar por uma reflexão que eu tive, que mesmo se tratando de uma ficção científica, o livro 20.000 Léguas Submarinas, ele mostra pra gente o quão pouco a gente conhece dos nossos oceanos. Para vocês terem uma noção, 7/10 da Terra é pura água, então isso é muita coisa, e o quanto a gente conhece disso é pouquíssimo. A gente conhece apenas 5% de toda essa imensidão aquática que temos à nossa disposição para explorar e afins. E é isso. Eu gostaria de fazer uma comparação entre 2 personagens. O Capitão Nemo, da nossa obra que estamos estudando, e o Lemuel Gulliver, que é de uma obra chamada As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Eu tenho aqui uns tópicos, por isso estou olhando para baixo. Vou falar um pouco sobre as semelhanças deles. Ambos gostam muito de viajar e explorar o oceano, e os dois também têm uma certa aversão aos hábitos e o cotidiano da sociedade. Enfim, os dois não gostam de ficar ali, na sociedade. Vamos lá. Agora as semelhanças do livro com o agora, com os dias atuais. Bom, para começo de conversa, o Vernes ele teve uma precisão muito detalhada, muito avançada para o tempo dele, porque ele falou sobre submarino elétrico e mostrou todas as possibilidades de ter automóveis elétricos e coisas assim que não eram vistas no tempo dele. Agora eu gostaria de chamar a atenção para 2 questões muito importantes que aparecem no livro, e a primeira delas é o conceito de liberdade, que meio que faz contraste quando a gente olha para um lado de um personagem e de outros 3, que no caso temos o personagem Nemo, que é o capitão do submarino, e 3 visitantes que ficam dentro desse submarino. Eu não quero dar spoilers. Bom, o capitão, ele vê como liberdade estar ali, dentro do oceano, longe da sociedade, isolado de tudo. Enquanto isso, os 3 visitantes veem isso como uma prisão. Então a gente consegue ver que existem 2 tipos de liberdade em jogo.
A segunda questão é a riqueza de jargões, que aparecem em todo o texto, durante todo o livro, e a gente pode ver que são termos científicos da área da biologia marinha e que não vamos entender, porque a gente não tem essa bagagem, e é isso, é só aceitar e estão lá. Mas por que isso ocorre? Porque o escritor ele quis deixar o personagem o mais fiel possível, tanto o personagem principal quanto os outros, e enfim, é isso. Isso mostra cuidado do escritor e enfim. Bom, durante o livro a gente tem uma crítica meio que escondida à ciência, porque esse capitão ele conhece muito do fundo do mar, dos oceanos, e coisas que nem a ciência conseguiu descobrir. Mas por que isso acontece? Porque ele vive no mar, ele entrou nesse ambiente e com essa convivência ele adquiriu muito mais conhecimento do que as pessoas que aprendem por fora. É isso, muito obrigada pela atenção e espero que tenham gostado.